Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e vamos começar aqui mais uma edição do nosso programa sobre política que está pegando fogo. A gente tem pelo menos 3 assuntos que vamos abordar hoje. O primeiro é o acirramento entre as candidaturas do André Fernandes e Capitão Wagner, antigos aliados, agora estão aí brigando em tudo quanto é canto. A gente vai falar também dos números da pesquisa IPEC de Juazeiro do Norte e também rondar o interior para falar aí sobre a corrida eleitoral nos municípios. Tem gente renunciando, tem prisão injusta, entre outros assuntos. Mas a gente vai começar falando sobre esse embate aí do André Fernandes e com o Capitão Wagner. E para comentar sobre esse assunto comigo, eu recebo a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, que confusão, hein? Olá, Wagner Mendes, olá você que nos acompanha. Pois é, pós segunda rodada da pesquisa Quest, em que tudo embaralhou nessa disputa pela Prefeitura de Fortaleza, um dos destaques, sem dúvida, é esse acirramento no campo mais da direita, ali do grupo político de uma ala conservadora. A gente vai falar aí de Capitão Wagner e André Fernandes, mas eu acho que a gente tem uns pontos aí que é interessante a gente colocar do próprio Eduardo Girão, senador também, que é nesse campo, é outro que saiu separado nessa disputa. Então é bem interessante a gente olhar para esse cenário. Acho que hoje a gente vai conseguir destrinchar um pouco melhor. Pois é, Jéssica, e aí você traz um ponto interessante que é a pesquisa Quest, né? A segunda rodada da pesquisa Quest traz um empate entre 4 candidatos em primeiro lugar, e aí você vê uma retração de Capitão Wagner na 24% das intenções de voto e uma ascensão do André Fernandes, do Evandro Leitão, indo a 21%. José Sarto deu uma caída também, foi a 18%, mas está todo mundo ali empatado em primeiro lugar, né, respeitando, claro, a margem de erro. E aí, quando a gente publicou essa pesquisa, Quest, já veio aí uma expectativa. O que será que vai acontecer a partir de agora, né? Qual será a estratégia que vai ser alterada entre as candidaturas? O que é que nós vamos ver agora na TV, no rádio, nas ruas, nas redes sociais? E estava ali um clima ainda de muito paz e amor, né? Propostas, tinha uma picuinha aqui, outra ali, mas nada que pudesse, vamos dizer assim, romper relações, né? Mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas nesse momento a temperatura de fato subiu, né, Jéssica? A gente vai falar, claro, focando aqui no André Fernandes e no Capitão Wagner, mas assim, no geral, a gente vê aí uma esquentada nessa disputa na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, um cenário incerto ainda de quem vai para o segundo turno, e imagine quem vai ganhar essa disputa, né? Tá tudo muito obscuro ainda, a gente não consegue apostar em nada, então é justamente por conta dessa imprevisibilidade que a gente vê que tá todo mundo indo pro ataque, né? Pois é, Wagner, essa segunda rodada da pesquisa, ela mexeu bastante com as estratégias de forma geral, porque nós partimos na primeira pesquisa, lá em agosto ainda, num cenário que ele meio que trazia um tom de outras pesquisas que ficavam sendo feitas e divulgadas pelos candidatos ao longo da pré-campanha. E ali vinha o Capitão Wagner com certa folga, numa liderança com 31%, depois vinha o atual prefeito José Sarto com 22%, e André Fernandes e Evandro Leitão lá na casa dos 10 e pouco, né, com 14%. Então, para a largada, o cenário para o Capitão Wagner parecia ser de folga, de que tinha uma boa margem ali, para que os outros candidatos administrassem o crescimento. Mas quando veio essa segunda pesquisa, e aí Capitão Wagner cai 7 pontos, Evandro Leitão e André Fernandes já encostam ali perto, o atual prefeito também tem uma queda, então tudo isso mudou o alvo, né, de certa forma, entre esses candidatos. Agora é importante a gente ressaltar, quando a gente vai falar agora desse aspecto da direita, que ao longo dos últimos meses nós falamos bastante sobre a expectativa de saírem juntos ou não. Havia toda uma avaliação nos bastidores de que
se a direita saísse unida, considerando que, inclusive, a antiga base governista que tínhamos vistos até 2020, ela não estava mais mantida, já tinha um racha ali de PT e PDT, que já sairia muito caro para esse grupo. Então, havia uma leitura de que se a direita saísse unida, ela poderia ir com mais chances, pelo menos garantir já uma vaga no segundo turno, poderia ir melhor. Isso acabou não acontecendo, mas nós falamos disso até a reta final, porque Capitão Wagner foi um dos nomes que defendeu e buscou que eles saíssem juntos até as vésperas mesmo da convenção. Tanto porque União Brasil acabou saindo sozinho, o PL sozinho, o Novo sozinho, eram partidos que tinham saído juntos. Então, para além da relação entre os nomes que foram oficializados, tem tempo de TV, de rádio, não é recurso dos partidos, tem essas outras questões aí no entorno, mas a gente percebeu que não houve um alinhamento entre essas lideranças que já foram aliadas em eleições passadas. E teve uma tentativa até nacional, né, Jéssica, de tentar contato através da direção nacional para essa aliança acontecer e mesmo assim não aconteceu. Pois é, não funcionou com as cabeças daqui mesmo, tentaram recorrer às nacionais, também não houve muito acordo e saíram aí separadas. Então, o que já se avizinhava e como um clima que não havia diálogo, que não havia acerto, ele só se acirrou. Não é exatamente uma novidade, porque o fato de não terem saído juntos já demonstra que havia ali algumas rusgas que não foram possíveis de serem administradas nessa estratégia maior. Pós-pesquisa, realmente foi esse cenário, a gente começou a ver o Capitão Wagner com muito mais peças atacando o André Fernandes tendo que ir para a defesa e se colocar em uma outra ponta de ficar rebatendo esses vídeos, né, e começou a ser exposto. Então, isso muda não só o cenário eleitoral, mas muda a perspectiva de uma ala política. E a gente fala isso porque nós entrevistamos os principais candidatos aqui na sabatina do Ponto Poder, Wagner. Você lembra também do Eduardo Girão, ele colocando um ponto de que as pessoas precisam saber quem é a verdadeira direita. Então, o próprio Eduardo Girão, que já foi coordenador da campanha do Capitão Wagner, ele fez críticas tanto ao André Fernandes, falando sobre questão de quem não tem maturidade ainda para governar uma cidade, como foi falar também do Capitão Wagner, questionar a postura dele quando foi deputado federal. Então você vê que o racha, ele parece mais profundo e mais amplo. Pois é, e aí, partindo desse cenário aí, dessa nova mudança, né, dessa mudança aí do ponto de vista do percentual de intenções de voto, né, de colocar todo mundo no mesmo bolo e dessa mudança de estratégias, a candidatura do Capitão Wagner passou a inserir, né, comerciais aí, inserções, né, na televisão, de ataques aí à candidatura do André Fernandes. Em um dos trechos aí, o candidato do PL, ele esfaqueia aí uma caixa, né, fazendo referência a uma suposta namorada. Em outro trecho desse vídeo, ele cheira ali um pó branco. O André disse que é sal, que era uma brincadeira ali de desafios, né, de redes sociais, já que ele era youtuber, né, antes de ser deputado. Então ele acaba justificando, dizendo que eram brincadeiras da internet, que ele quer combater outra coisa. E claro que isso tem gerado esse embate, e o André Fernandes ele não tem gostado nada disso. Então ele tem respondido, né, passado a responder ao Capitão Wagner nas redes sociais, tem falado ali em decepção, dizendo que jamais esperaria esse tipo de postura, né, do Capitão Wagner, um antigo aliado, que ele apoiou o Capitão na eleição municipal aqui em Fortaleza em 2020, apoiou em 2022 na eleição para governador e que jamais esperava esse tipo de postura. Eu até peguei aqui uns áudios, né, para a gente ouvir, do Capitão Wagner fazendo essas críticas aí ao André Fernandes e logo depois do André Fernandes rebatendo aí essas estratégias, né, adotadas pelo Capitão Wagner. Vamos ouvir aqui o que é que o Wagner fala sobre isso. Eu também já fui adolescente, mas com certas coisas não se brinca. Se você também se espantou ao ver o histórico desse candidato, imagina o que passou na cabeça das crianças e adolescentes que seguem pelo YouTube. Sou pai, cristão e penso que isso é muito sério. Como policial, já vi mãe chorando por ter filho desviado para o caminho errado por conta de más influências. Já vivenciei pais se desesperarem ao ver a filha ser ameaçada. Qual será a próxima brincadeira do candidato? Ter a inexperiência como desculpa para tudo é sinal de imaturidade. E não é a mudança que nossa cidade precisa. Quer brincar de ser prefeito? Com o futuro de Fortaleza não se brinca.
Aproveito para te convidar a acessar minha rede social. Te garanto que lá não vai ter influencer negativo. Você vai ver minhas propostas para mudar a nossa cidade. Não basta ser de direita, precisa ser direito. E o André, ele responde, né, a essas estratégias adotadas pelo Capitão Wagner, também nas redes sociais. Ele pega esse vídeo, mostra esse vídeo que o Capitão Wagner está apresentando na televisão e acaba justificando, dizendo que eram brincadeiras lá da adolescência. Vamos ouvir esse trechinho também. Aqui vai um vídeo resposta ao candidato Wagner, que decidiu usar hoje todo o seu tempo de TV na propaganda eleitoral para me atacar. Esse sou eu, André Fernandes, muito prazer. Você confia nele para combater o crime? Wagner, eu esperava isso de todos, menos de você. Pegar vídeos meus de brincadeira na adolescência, editar, cortar e me atacar tentando me associar à cocaína, quando na verdade você sabe bem que ali foi um desafio bobo de adolescente. Duvido você cheirar sal. Wagner, eu fui um dos primeiros políticos a te apoiar, prefeito, em 2020 aqui em Fortaleza. Estou aqui declarando meu apoio ao pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner. Em 2022, eu te apoiei para governador do estado do Ceará. Capitão Wagner! 44! E sabe por que eu te apoiei, Wagner? Porque eu pensei que tu era diferente. Porque eu vi em você a possibilidade de tirar do poder esse grupo político que há 30 anos governa a nossa cidade. Tá aí, esse embate aí parece que tá só começando, Jéssica, porque a gente ainda tem algumas semanas, duas semanas de campanha aí pela frente. A expectativa é que esse embate fique cada vez mais duro, né, nas entrevistas, nos debates que ainda restam e principalmente aí na televisão, né? E foi ficando, Wagner. Esse aí foi um dos primeiros episódios no começo da semana, logo depois da divulgação da pesquisa, e a gente foi vendo nos últimos dias isso se acirrar bastante. Nós tivemos em um dos debates de televisão tanto o Capitão Wagner levando principalmente esse ataque para André Fernandes. Ele inclusive, você citou aí esse exemplo que ele mostra o André Fernandes faqueando uma caixa, fazendo referência ao namorado. Ele levou esse questionamento também lá para o debate entre os candidatos, questionando se o André era contra a lei do feminicídio, querendo jogar principalmente contra ele essa posição em relação ao eleitorado feminino, que nós vimos na pesquisa Quest como o André Fernandes cresceu. Foram 10 pontos percentuais nesse recorte de gênero que o candidato do PL conseguiu avançar, né? Então, ele também levou esse ponto, trouxe outras questões aí ao longo da atuação política do André Fernandes para questioná-lo nesse debate, e lá André Fernandes também rebateu, e ele tem dito isso, que para ele o Capitão Wagner é uma decepção. Ele disse que foi apunhalado pelas costas, né, lembrando esse tempo que o apoiou, e ele fica, inclusive, o André Fernandes agora está num movimento de descolar o Capitão Wagner dessa ala mais da direita, que ele vai dizer, olha, fingiu esse tempo todo que estava brigando, mas nunca esteve, é aliado lá em Maracanaú, desse grupo governista. Fica também atacando o Capitão Wagner, dizendo que, olha, nunca esteve tão mal nas pesquisas, por isso que está atacando o André Fernandes, né? Na fala do próprio André Fernandes. E o Capitão Wagner, inclusive agora mais recentemente, de quando a gente está aqui gravando o podcast, ele fez uma live. E aí ele fez uma sequência mesmo de ataques bem diretos ao André Fernandes. Até acho que quando a gente está gravando aqui a nossa conversa não vimos o André Fernandes responder diretamente. Mas o Capitão Wagner vai dizer que tentou por mais de um ano que houvesse uma composição e que está sendo alvo de ataques há 1 ano e meio em redes sociais. Aí ele faz uma série de acusações também. De estar sendo alvo de um grupo que supostamente estaria mais próximo do candidato adversário de André Fernandes, né? Então, certamente, eles já chegaram num ponto que não tem como voltar. André Fernandes até coloca na fala dele, nesse debate, que há 2 semanas Capitão Wagner estava dizendo que o apoiaria. E aí, de repente, voltou toda a artilharia contra André Fernandes. Mas olhando para essa linha em que ambos chegaram, não tem volta daí. Pode até, talvez, reduzir um ataque ou outro, porque o desgaste ele começa a ir para ambos os lados, né? Tanto quem ataca, quem
tá ali atacando também pode acabar perdendo um eleitorado, sofrendo ali um ônus disso também. Mas voltar para um cenário em que havia possibilidade de aliança, isso eu acho bem pouco provável. Pois é, essa questão do retorno, né, Jéssica, a gente passa já a pensar no pós-eleição, independente do que aconteça, né, de quem vença a eleição, como é que vai ser essa relação, né, desses expoentes da direita aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, mas principalmente em Fortaleza, como é que vai ser essa relação, né? Será que houve esse rompimento de fato entre, definitivamente, né? Será que vão ser do mesmo campo político, mas com uma percepção, né, de oposição em relação um ao outro, ou será que há capacidade dessa recomposição? É um novo momento da direita em Fortaleza, naturalmente é um novo momento, por conta da gente ter ali duas candidaturas competitivas, fortes, né, principalmente a do André Fernandes, que vem aí crescendo bastante. Então, é claro que é um momento especial da direita aqui em Fortaleza, a gente nunca viu isso acontecer antes, é um momento diferente, mas esse momento, vamos dizer assim, diferente desse campo, ele chega no auge de um rompimento, né? Então a gente observa, o que é que isso pode indicar, né, para o futuro, né, para o futuro desse grupo da direita aqui em Fortaleza? Pois é, acho que a gente, claro, primeiro agora é esperar como é que vai ser esse período, né, passar essa eleição, primeiro turno, a gente vê como é que vai se consolidar o desempenho do Capitão Wagner, o desempenho do André Fernandes nessa disputa. Agora tem no entorno disso alguns fatores que mexem muito com esse cenário da direita. Claro que a direita, bem como a esquerda, a gente sempre fala, é muito variada, há diferentes camadas dentro, né, de um mesmo espectro. O próprio PL, ele tem divisões dentro dele. Mesmo essa relação que Capitão Wagner já tinha com esse grupo, em 2022 o PL foi vice do Capitão Wagner na disputa pelo governo do estado, mas já havia uma ala dentro, mais ligada ao partido, que questionava a posição do Capitão Wagner de não abraçar um apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então já havia ruídos nesse sentido há um tempo. Com esses ataques mais intensos a André Fernandes, acho que Capitão Wagner coloca em xeque ainda uma parte do eleitorado que é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro aqui. E André Fernandes está explorando também esse lado. Então é a hora que a gente vai ter que ver o quanto esse eleitorado vai ser caro, perder esse eleitorado, o quanto vai impactar para o Capitão Wagner, ou ele já dá como perdido pelo fato de o PL ter uma liderança agora como o André Fernandes, que vem crescendo nas pesquisas, talvez ele já opte por esse descolamento, mas a gente vai ver em números, nas urnas, qual é o impacto disso, porque, claro, Capitão Wagner é a quarta disputa dele para o Executivo, a terceira para a Prefeitura de Fortaleza, mas ele sempre teve eleições em que ele foi muito competitivo, levou para o segundo turno, em 2020 chegou muito perto ali do vencedor, que é o atual prefeito José Sarto, e a gente vai ver então como é que fica o desempenho dele existindo essa outra figura, né? Então essa relação dele com o grupo mais do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que é um grande momento de a gente entender e, claro, ver o desempenho do André Fernandes para ver o quanto ele consegue se consolidar como liderança de um grupo, porque ele tem uma trajetória de bom desempenho nas eleições para o Legislativo, para deputado estadual, para deputado federal, mas você se construir como figura que lidera um grupo é um outro processo. A gente está vendo aí Capitão Wagner mesmo há quantas eleições para se colocar nesse lugar. Que espaço André Fernandes vai conseguir consolidar dentro do próprio partido? Porque ele disputa, inclusive, essa figura de liderança dentro do próprio PL com outros nomes que estão no partido há mais tempo, que têm mandatos também, que têm atuação nacional. Então, há muitas peças a serem mexidas para a gente entender, mas certamente essa eleição municipal, ela marca um outro momento para essa direita, porque o nível de acirramento a que eles chegaram aqui nunca foi visto, né? Pelo menos nas eleições mais recentes, em que você tem essas figuras sendo parte do jogo político. É claro que sobre esse assunto a gente ainda vai conversar e muito aí nas próximas semanas, principalmente com o afunilamento aí da data das eleições municipais, mas o nosso bloco tá chegando ao fim. Jéssica Welman, fica aí que a gente volta já já no próximo bloco. A gente vai falar sobre os números da pesquisa IPEC para as eleições em Juazeiro do Norte. Lá também tá uma disputa acirrada, viu? Só que é entre a direita e a esquerda. A gente volta daqui a pouco com os números e análises desses números lá de Juazeiro do Norte. Até já.
Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e como eu prometi aí no bloco anterior, a gente vai conversar sobre os números da pesquisa IPEC para as eleições lá em Juazeiro do Norte. Jéssica Welma, na primeira rodada a gente tinha comentado aqui uma distância ali de 12 pontos percentuais entre o Gleidson Bezerra do Podemos e o Fernando Santana do PT, mas aí teve uma mudança de cenário. Eu vou ler aqui os números da pesquisa estimulada para a gente começar a nossa discussão, né? De acordo com os números aí divulgados, o Gleidson Bezerra do Podemos ele tem 45% das intenções de voto, o Fernando Santana do PT tem 41%, o Suede Carvalho da UP 3%, Lino Alves do PCO 1%, Branco e Nulo 4%, Não Sabe ou Não Respondeu 5%. A pesquisa ela foi contratada pela TV Verdes Mares Cariri, realizada pelo Instituto IPEC, está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número CE 0399/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O Instituto ouviu 800 eleitores de forma presencial entre os dias 16 e 18 de setembro. Eu vou fazer aqui também uma comparação, né, sobre a primeira rodada, que foi no dia 5 de setembro. O Gleidson Bezerra caiu de 49% para 45%, lembrando que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Como houve ali uma queda acima de 3 pontos, a gente fala queda mesmo, né, de 49% para 45%. Já o Fernando Santana do PT subiu de 37% para 41%. Considerando a margem, há ali um empate técnico dentro da margem de erro. Fernando Santana com 41% e Gleidson com 45%. Jéssica Welma, uma mudança de cenário aí, onde a gente tinha 12 pontos de margem e agora a gente tem 4 ali, empate técnico na margem de erro, uma situação ali que deixa o resultado eleitoral indefinido, né? Ora, agora acho que Juazeiro do Norte ficou mais animado, viu? Porque na primeira parecia aí que o atual prefeito Gleidson Bezerra estava num cenário... na primeira pesquisa o cenário era mais folgado para ele, tinha uma boa liderança e parecia que estava se encaminhando para quebrar esse histórico de Juazeiro do Norte de que não reelege prefeito. Agora, a eleição ficou animada. Ainda não dá exatamente, gente, para afirmar que, olha, tá ruim pro Gleidson ou ficou muito bom pro Fernando Santana. Nada disso. Não é esse caso ainda, né? E claro, vamos para aquele lembrete de sempre. Pesquisa retrato do momento. A gente está falando de uma pesquisa que foi coletada entre os dias 16 e 18 de setembro. Então ela está captando o que os eleitores estão pensando nesses dias. Eleição a episódio que acontece aqui numa sexta-feira, muda tudo para um sábado, acontece no domingo, muda tudo para o resto da semana. Então vamos com calma na hora de a gente entender esses números, né, e como eles vão impactar nessas estratégias. Wagner, claro, para a campanha do Gleidson, ninguém quer cair, ninguém quer oscilar, ninguém quer fazer uma variação, ninguém quer nada, todo mundo quer crescer. Numa pesquisa, claro, é mais importante para quem cresce. Então, claro que o Fernando Santana está comemorando esse resultado nas redes dele, porque mostra esse crescimento, então ele pressiona agora essa candidatura do Gleidson Bezerra. E essa queda, claro, do Gleidson é bem interessante de a gente observar em como a campanha tem se desenrolado lá em Juazeiro do Norte. E um dos aspectos que eu trago aqui, que tem me chamado muita atenção da intensidade, é a campanha do PT colando o Gleidson Bezerra à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há muita peça apostando nesse apadrinhamento político, tanto ressaltando que Fernando Santana é aliado do presidente Lula, do governador Elmano de Freitas, como puxando o Gleidson para uma ligação aí com Jair Bolsonaro. Isso, naquele contexto de Juazeiro do Norte, no Cariri, a gente vai conferir mais para frente como é que está a avaliação de governo
tanto de Lula como de Albano de Freitas, como é que está por lá, e são percentuais bons, a gente entende como isso vai impactando para o eleitorado. Vale a gente lembrar que Gleidson, nesses anos de gestão, ele tentou manter uma postura de dizer, não, eu falo com todo mundo, eu sou pragmático, eu não tenho exatamente um lado. Ele tentou ficar meio que nessa linha, tanto que ele tem foto recebendo Jair Bolsonaro em Juazeiro, tem foto recebendo Lula como presidente em Juazeiro também, mas... né, nesse momento agora em que a disputa se acirra e há uma cobrança maior por essa questão, tá, de com quem você tá e de que lado você tá, a campanha do PT tá impondo muito isso, então pode ser que pro Gleidson, nesse contexto do Juazeiro, isso comece a pesar e a derrubar aí esse percentual na pesquisa. Jéssica, tem um ponto aqui importante também, que é o número de eleitores indecisos, né? Lá na primeira pesquisa do dia 5 de setembro, o IPEC trouxe esse percentual em 25%. Naturalmente, esperávamos que uma redução ali grande, né, desse percentual, tendo em vista a campanha, né, se intensificando, programa de rádio, TV, a data da eleição chegando, mas nesse novo levantamento do IPEC, houve ali uma variação dentro da margem de 25% para 23%, então o Instituto ele não detecta ali uma grande mudança nesses eleitores que ainda estão indecisos, né? Então, não são votos novos, né? Exatamente. É uma movimentação dentro de gente que já sabia quem ia votar. Então tudo pode acontecer. Se a gente está falando aqui de uma campanha eleitoral em que os dois estão empatados ali tecnicamente, um percentual de 23% hoje, que ainda não definiu em quem vai votar, vai resolver a eleição. É um percentual muito significativo para esse momento da campanha, né, Jéssica? Pois é, certamente a gente reparar nisso, né? Essa galera que está indecisa, mas esse movimento também de tomar o voto do outro mais diretamente. Então, a gente vai ter que ver quais são as estratégias que o Gleidson vai ter para tentar tirar voto de Fernando Santana. E olha, assim, a campanha do Fernando Santana lá no Juazeiro, ela tá muito intensa, assim, pra cima do Gleidson Bezerra mesmo, inclusive usando vídeos do Gleidson quando ele apoiou Fernando Santana em 2022. Então tem aí esse recorte do histórico da relação entre eles também, que complica bastante pro Gleidson conseguir reverter, né, e achar espaços em que ele possa atacar o adversário. Então, é mais provável que para o Gleidson seja melhor atacar esse eleitorado que ainda está indeciso, né? Esse percentual aí que só oscilou. Então, tem uma parte lá que ainda não definiu essa candidatura. Seja melhor ele ir por esse lado do que talvez ele tentar virar o voto do Fernando Santana, porque ele vai para uma disputa direta que, assim, né, no caso dele, o adversário já está com as armas em campo mais estruturadas. E aí é convencimento da gestão, né, Jéssica? Porque como é que você convence o eleitor a lhe dar mais uma chance para mais 4 anos? Sendo que ele já é um gestor que mostrou, né, o trabalho durante esses 4 anos, e aí o eleitor vai julgar agora, né, se aprova ou se não aprova. Então, se ainda tem eleitores ali indecisos, né, então são eleitores que admitem poder votar em um ou em outro, né? Então, e aí é aquele trabalho, né, Jéssica, de você, do candidato e do gestor que busca a reeleição, de mostrar o que fez, de ter tempo ali também de propor novos avanços para um segundo mandato, um eventual segundo mandato. Então tem todo esse desafio, inclusive de se defender dos adversários que vão atacar, e é natural que aconteça isso de fato. Então é um desafio não só para o Gleidson, mas para o prefeito de Fortaleza, José Sarto, de todos os gestores que buscam aí uma reeleição, né? São 3 pontos de batalha: defender o governo, mostrar o que fez, propor novas mudanças aí para o próximo período e se defender dos ataques que recebeu. Então, para o Gleidson avançar nesse percentual ali de indecisos, ele tem que driblar pelo menos esses 3 pontos, né, Jéssica? E ele tá indo por essa linha também de, inclusive, juntando a isso, claro, apresentar o que fez e aí
sempre quando apresenta o que fez, tenta dizer que, olha, a oposição tá fingindo que não tá vendo isso aqui. Então ele tenta ali alfinetar, de certa forma, nessa linha também. E ele tem tentado mostrar uma rotina mais próxima da cidade. Ele tem resgatado muitos aspectos da cultura para mostrar essa relação, porque é uma das narrativas de ataque também para a campanha adversária dele, do PT, que é essa relação com a cidade. Gleidson, que foi vereador por outros mandatos, também por vários mandatos, em Juazeiro do Norte, então ele tenta essa proximidade, né? E claro, também ele tem apostado muito em algumas temáticas que a gente sabe que elas sempre se destacam entre a população. Saúde é uma delas, é uma discussão muito cara para o histórico de Juazeiro, então ele tem tentado ir por aí, apresentar o que já tem feito, mas é esse desafio de quem está no cargo, né? O próprio Gleidson venceu uma disputa muito acirrada com o ex-prefeito Arnon Bezerra, que tentava a reeleição também, parecia que estava tudo ganho. Então o Gleidson tem uma noção política de em que terreno ele está pisando. Pois é. E aí, Jéssica, tem outro dado importante aqui, que é sobre a rejeição, né? Um dado ali que, curiosamente, não houve alterações entre o dia 5 de setembro e o dia 19, né? E são 2 semanas aí praticamente de campanha eleitoral que não houve alterações, houve oscilações dentro da margem, poucas mudanças. Então, assim, é um cenário, por exemplo, se você pegar aí o Gleidson Bezerra, tinha 28% de rejeição, permanece com 28%, o Fernando Santana tinha 28%, vai a 27%, a Suede Carvalho da UP sai de 28 para 25, o Lino Alves do PCO sai de 27 para 30, então assim, tá todo mundo ali empatado dentro dessa margem de erro, para um cenário que se acirra, né? Para um cenário em que um vai atacar o outro, que o embate ele esquenta ali, né, nesse processo eleitoral. E para as rejeições não alterarem, é um fator ali interessante para essa análise nesse contexto geral. Pois é, me chamou a atenção também bastante esse dado da rejeição, porque quando a gente viu os números da pesquisa, que reparou em como que estava a campanha, nessa intensidade de associar Gleidson à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e atrelar também a outros problemas que aconteceram na gestão, como foi a condução política da época da pandemia, atrelar Gleidson a uma perda de direitos sociais que o governo federal na gestão de Bolsonaro teria efetuado. Então isso parecia que poderia desaguar com mais intensidade na rejeição também. Mas a rejeição não trouxe esse movimento, não nesse momento, né? Lembrando, a gente está falando de um retrato. Então a gente é mais um elemento que ele reforça aquilo que a gente estava comentando antes sobre Fernando Santana conseguir tirar votos que já estavam talvez antes decididos aí no Gleidson, mas que acabaram ali, não estavam tão decididos assim, aí deram uma virada para essa candidatura dele. Jéssica, e a gente também tem informações sobre as avaliações de governo, né? Porque, claro que isso é importante para o prefeito ter uma boa avaliação de governo para tentar convencer aqueles eleitores de lhe dar uma nova chance. E aí a gente também não tem tantas mudanças assim na avaliação do Gleidson, né? Lá no dia 5 ele tinha 39% que avaliavam o governo como ótimo ou bom, agora 38%. Antes, 38% avaliavam como irregular, aliás, como regular, perdão, e agora é 36%. Quem avaliavam como ruim ou péssimo era o 21%, lá no dia 5 de setembro, e agora é 24%. Né? Houve uma oscilação aí dentro da margem de 21 para 24, de 3 pontos. Mas não há mudanças substanciais nesse recorte aqui da avaliação do Gleidson, o que de certa maneira, Jéssica, pode ser um aspecto positivo para a campanha dele, porque é claro que os adversários vão martelar a gestão e ele ali tem que driblar todo esse processo, mas ele tem mantido ali a aprovação do início da campanha até essa segunda metade dessa campanha eleitoral em um percentual ali interessante para ele, né? Isso reforça também o que a gente estava falando, que esses números da pesquisa estimulada ali, esse empate entre os candidatos, não dá ainda nem para um achar que está perdido, nem para outro achar que está ganho. Porque quando a gente para olhar esses outros índices, eles não estão se movendo. Então tem uma base do que sustenta o interesse do eleitorado em manter quem já está na gestão ou em fazer essa mudança. Esses números do entorno, eles não se moveram ainda.
Então, a candidatura do PT para comemorar com mais intensidade um crescimento numa pesquisa estimulada precisa conseguir fazer com que o atual prefeito perca mais pontos também numa avaliação de governo, que cresça numa rejeição, e a gente não conseguiu ver isso ainda, né? Agora, Wagner, você trouxe os números da avaliação da gestão municipal, mas quando a gente vai olhar também os números de gestão estadual e federal, aí a gente entende também onde é que está um outro ponto da força da candidatura do Fernando Santana, né? Exatamente, Jéssica. O governador Elmano de Freitas tinha 39% de bom e ótimo, agora tem 40%. Tinha 40% de regular e agora tem 37%, tinha 13% de ruim ou péssimo e agora tem 14%, também não houve mudanças ali significativas em relação à primeira pesquisa do dia 5 de setembro. O presidente Lula tinha 55% de bom e ótimo, agora tem 56%, tinha 26% de regular, agora tem 27%, tinha 18% de ruim ou péssimo, agora tem 16%, ou seja, são dois gestores bem avaliados pelo eleitor de Juazeiro do Norte, e são duas lideranças políticas somadas ao Camilo Santana, que é ministro da Educação, ao lado do candidato do PT, né? Então, isso explica também esse crescimento e esse fortalecimento da candidatura do deputado estadual. Sem dúvidas, ele está apostando nisso fortemente no material de campanha. Claro, isso não é nenhuma surpresa, a gente já sabia que isso ia acontecer lá, mas isso reforça como essa estratégia do candidato ele encontra um terreno que pode ser muito fértil, não é, para essa campanha. A gente tem um cenário agora em que o ministro da Educação, Camilo Santana, tira férias do cargo para poder se dedicar com mais intensidade. Juazeiro é uma das cidades que é foco aí dessa estratégia do PT. Tem também um ponto aí da questão dos recursos de campanha. O PT já enviou R$1 milhão para a campanha do Fernando Santana lá em Juazeiro. Em contrapartida, a campanha do Gleidson Bezerra recebeu R$500 mil do Podemos. Então tem essa diferença também da força financeira dessas campanhas. E aí a gente vai ver como que eles vão administrar esses números agora, porque ainda temos aí pouco mais de 2 semanas de campanha, né? E tem, acho que quanto mais eles conseguirem olhar para alguns nichos de onde eles estão crescendo, onde estão caindo, isso pode ser mais estratégico. A gente tem o Gleidson Bezerra crescendo assim, com um percentual maior, por exemplo, no recorte do eleitorado evangélico, né, e por quem deseja a continuidade do trabalho dele. Já você tem Fernando Santana puxando o eleitorado aí que está mais desgostoso com a gestão do Gleidson e com muita força entre os católicos, o que a gente consegue observar também com bastante intensidade na campanha dele. Ele aposta muito na figura dos romeiros, o Padre Cícero, e a gente vai vendo aqui como isso vai funcionando. Pois é, Jéssica, e só para a gente encerrar aqui esse bloco, a gente não poderia deixar de falar da questão de Juazeiro do Norte nunca ter elegido um candidato a prefeito, né? Nunca reeleger um prefeito. Então, assim, uma campanha, mais uma campanha acirrada, em que o prefeito, Gleidson, ele tem esse desafio ali de quebrar esse tabu. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Rapaz, vamos ver, né? Na primeira pesquisa a gente tava assim, olha, parece que Juazeiro vai romper aí com esse histórico. Nessa agora a situação já muda e parece que vai ser uma eleição com emoção também, que nem a de 2020. Temos um caminho ainda pela frente, vamos ver como as coisas vão acontecer nesses dias, mas certamente essa eleição de Juazeiro aí é com emoção. E a gente, claro, vai ficar acompanhando aqui no Ponto Poder Contexto, mas também lá no Diário do Nordeste. Não deixem de conferir, meu povo, lá o Ponto Poder, nas matérias lá dos nossos repórteres, todos os bastidores ali sobre os principais municípios ali do interior do Ceará e também de Fortaleza, toda essa movimentação eleitoral. Tá faltando pouco para o dia da eleição e a gente vai tentar trazer todas as informações aqui. Jéssica Uelma, muitíssimo obrigado, viu, pela presença hoje, com as informações e análises importantes para essa corrida eleitoral. Wagner, grata pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada a você também que ficou nos acompanhando até aqui. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a corrida eleitoral no interior do estado. Olha, gente, teve prisão injusta de candidato e também tem candidatura aí desistindo, né, da campanha. A gente vai contar daqui a pouco com a Ingrid Campos.
Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Como eu prometi no bloco anterior, a gente vai falar aqui de algumas movimentações no interior. E é claro que eu vou chamar ela, a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, que sabe tudo sobre essa movimentação política nos municípios. Ingrid Campos, seja bem-vinda. Oi, Wagner, olá, ouvintes. A gente está aí mais perto, né, das eleições do primeiro turno e a disputa está ficando mais pegada. Pois é, queria que você comentasse pra gente, né, explicasse aqui pro nosso ouvinte. Teve até prisão injusta esses dias. Explica que história é essa. Sim, Wagner, houve uma prisão por engano, né, ali em Baturité. Foi um problema simples, né, que esse homem enfrentou aí em 1999, que se tornou um problemão em 2024. O Valbert Furtado Rabelo, ele é candidato pelo PRD a vereador em Baturité, no interior do Ceará. E aí ele foi preso na quarta-feira com base em 2 mandados de prisão por roubo e associação criminosa. Acontece que ele não tinha cometido nenhum desses crimes. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, inclusive, emitiu um alvará de soltura aí no dia seguinte, reconhecendo isso, né? Porque o verdadeiro acusado tinha usado um documento dele, do Valbert, ou Rabelinho, né, que é o nome de urna dele, que foi perdido em 99. Esse documento foi perdido em 99 no Carnaval de Recife. Aí ele explica no processo, né, que teve sua carteira furtada e que em maio de 2023, esse outro homem, acusado de roubo e associação criminosa, usou essa documentação do Valbert para responder por esses delitos, né? E aí foram abertos esses mandados de prisão contra ele. O Rabelinho foi preso na quarta e liberado na quinta, né, após a justiça entender que houve esse engano. E aí, o Valbert, o Rabelinho, é empresário ali em Baturité, né? A sua defesa diz que ele é um comerciante respeitado no setor de imóveis, né? E que isso tudo foi um enorme constrangimento. Ele, inclusive, no momento ali da detenção, estava em casa, estava deitado, né, na cama, os policiais chegaram lá. Foi um enorme constrangimento para ele, né? E aí, o nosso repórter Marcos Moreira foi atrás, né, dos outros detalhes dessa história. O homem que teria cometido esses crimes, né, que ele é suspeito ainda, né, o André Gustavo da Silva Damasceno. Essa tática de usar nomes de terceiros, né, perante a justiça não é inédita por parte dele, não, né, ele já fez isso com outra pessoa. O André cumpria pena em um presídio do Recife, né, mas com o nome de Sérgio Souza. E isso foi descoberto porque ele chegou a ganhar o benefício da prisão domiciliar no ano passado, mas rompeu a tornozeleira eletrônica e teve que ser capturado novamente. E quem foi preso no lugar dele? O próprio Sérgio Souza, né, o real, isso em São Paulo já. Então, assim, houve esse problema, né, esse problemão que o Valbert enfrentou, essa situação já foi resolvida, mas a justiça tem que ficar de olho também, né, porque é um constrangimento que, no caso dele, foi resolvido sem maiores, né, problemas, assim, mas há casos mais graves, mais complexos que isso. Agora você imagina, você é uma pessoa inocente, né, não cometeu nada, de repente você é preso sem saber o porquê e aí descobre isso. E ele está no meio de um processo eleitoral, exatamente, né? Até que ele consiga explicar aí para o eleitor que aquela prisão de fato é injusta, ele naturalmente pode ter uma perda ali do ponto de vista
político grande nessa disputa por uma vaga aí na Câmara Municipal, né? Então, é um prejuízo para ele politicamente, né, Ingrid? Isso, e como isso pode ser usado pelos adversários, né? A gente vê aí, até no caso de São Paulo, que o Boulos, né, que é um candidato lá, tem uma pessoa que enfrentou um processo judicial aí com o mesmo nome dele, e isso é usado contra ele, né? São pessoas diferentes com o mesmo nome, isso é usado contra ele até hoje, né? Isso já foi esclarecido várias vezes. Então, no caso dele, isso também pode ser instrumentalizado pelos seus adversários, enfim, ele vai ter uma nova camada aí de dificuldade nessa campanha por causa desse engano. E muitas vezes de má fé, né? A pessoa até sabe que não tem nada a ver com esse caso aí do Boulos, que você citou, Ingrid. Às vezes a gente de fato não tem relação com o outro, mas para a campanha política, como tudo vale, né, infelizmente, e aí acaba se usando esse tipo de estratégia ali, até criminosa, inclusive, de acusação de forma ilegal. Mas, Ingrid, parece que também teve candidato aí de pelo menos 3 municípios, né, candidatos a prefeito, que acabaram desistindo, né, dessa disputa por diferentes razões. O que é que está acontecendo aí com esses candidatos? Que municípios são esses? Pois é, Wagner, houve essas renúncias em 3 municípios, né, pelo menos, Iguatu, Pacujá e Barreira. Esses eram candidatos que, em maioria, né, não são todos, que enfrentavam processos de inelegibilidade, né, que apesar de não conclusos ainda, levavam certa instabilidade a essas candidaturas, né, esses grupos políticos. Então essa é a alternativa que se acha para o grupo político seguir com o candidato nessa disputa, né, essa renúncia desses candidatos, a indicação de um outro nome aí para a chapa, ou até um recálculo desse caminho, né, que talvez decidir apoiar uma chapa que até então era adversária, né. Então vamos aqui para esse primeiro caso de Iguatu. O Rafael Gadelha, do PSD, e o Bandeira Júnior, do Avante, renunciaram, fizeram esse anúncio pelas redes sociais e disseram que não haveria a substituição da chapa. Eles são os representantes governistas, né, ou eram os representantes governistas nessa campanha, né. Eles eram aliados ao prefeito Edinaldo Lavô, do PSD, foram indicações dele. Até o momento, o prefeito não se pronunciou, né, mas existia a expectativa de que ele decidisse apoiar outra chapa, mas nada foi confirmado até o momento, né? Até o momento desta gravação, não houve nenhum anúncio oficial. Nesse caso de Iguatu, não havia entraves judiciais, né, para que essa chapa seguisse aí na campanha. O anúncio que os candidatos fizeram pelas redes sociais indicava que essa decisão foi apenas política, de cálculo político, né? Vou até citar aqui o que o Rafael Gadelha falou no vídeo que ele publicou. Abre aspas, a gente viu que pelo tempo que fomos lançados candidatos, pelo tempo curto da campanha, que não conseguiria vencer a polarização que já estava posta em Iguatu. Então ele cita que esse termo, né, a polarização, isso dá talvez mais força, né, essas especulações de que o prefeito apoiaria um outro nome ali, alguma chapa que até então era adversária. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa dinâmica em Iguatu. E aí também há o caso em Pacujá, que é cheio de curiosidades, né, digamos assim. Em Pacujá houve sim problemas com a justiça, né, e foi logo com as 2 únicas candidaturas que estavam registradas ali, né. Primeiro houve problema com a candidatura do prefeito Raimundo Filho, do PSB, e com a candidatura do vice-prefeito Zé Antônio Mão Calejada, do União Brasil. E eles 2 estavam rompidos, ou seja, eles estavam em chapas opostas, né? Eles tiveram os mandatos cassados pelo TSE e foram considerados inelegíveis por 8 anos. Os políticos tiveram esses diplomas anulados, né, por causa de compra de votos e abuso de poder nas eleições de 2020. E aí, diante dessa situação, né, eles ainda, ao longo do mandato, né, o mandato ainda não se encerrou, a Justiça também determinou que a Câmara Municipal realize uma eleição suplementar indireta. Isso para um mandato tampão, né, que seguiria aí até dezembro deste ano. Pouco mais de 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses, até porque tem que ter a eleição de outubro, né? Então a pessoa que vai ser eleita ali, aquele prefeito, aquele vice-prefeito ou vice-prefeita, enfim, vai assumir a partir de janeiro de 2025, né? E aí cabia o embargo de declaração, né, nesses 2 casos para recorrer dessa decisão, mas eles decidiram renunciar.
E aí houve troca no sistema de candidaturas. Então saiu Raimundo Filho e entrou o Pedro Alan, do PSB, que é o seu primo. Mas a vice na chapa continuou a mesma, que é a Milena Mello, do PT. Ela é assistente social e está lá nessa chapa. Aí no caso do Zé Antônio, o substituto é o João Paulo da Elma, filiado ao Cidadania, né? Ele que é agricultor. E a vice é a Lincélia, do União Brasil, que é fisioterapeuta, né? E aí a gente vai para o caso de Barreira. Em Barreira, o candidato doutor Tiago Regis, do Mobiliza, foi enquadrado aí na lei de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral e fez um anúncio aí nas redes sociais após essa decisão, dizendo que sofreu perseguição, né, mas pediu tranquilidade aos seus apoiadores. Ele tinha deixado essa questão pendente aí, né, dizendo que até o fim da semana ele anunciaria aí qual seria a decisão dele, né, o próximo passo político. E aí na quinta-feira ele anunciou que vai apoiar a chapa do Chaveirinho, do PSB. O Chaveirinho é um vereador aí do município, né, está se colocando como candidato a prefeito e vai receber esse apoio dele. Foi um anúncio conjunto aí nas redes sociais também. E no caso do Tiago Regis, né, assim como os casos de Pacujá, o processo ainda não foi finalizado, né, começou há pouco tempo, não foi finalizado, cabe recurso, mas ele também decidiu renunciar, né, para acelerar aí esses trâmites políticos mesmo, né. Pois é, e aí a gente está vendo aí casos de desistência, e é interessante que a população ela seja de fato informada sobre aquilo, porque a gente está falando sobretudo também de comunicação, né, Ingrid? Assim, dessas informações elas chegarem, dos eleitores entenderem quem são os candidatos, porque muitas vezes não é novidade para ninguém a candidatura ela ser impedida de concorrer, e aí os líderes políticos tentando, né, eleger aí o seu sucessor, ou um aliado, ou um parente, ou qualquer outra coisa do tipo, mandando votar aí no número como se o candidato ainda fosse o candidato anterior, e não é verdade. A população precisa entender e perceber essas mudanças para não fazer qualquer decisão equivocada no dia do voto, né? Isso, atenção às peças de campanha, né? Os partidos têm que atualizar essas peças, santinhos, adesivos e tudo mais, tem que ser atualizados. O eleitor precisa, ele tem esse direito de saber, não só no partido em que ele está votando, né? Não só no grupo político, no projeto político, mas também quem é o candidato, né? Então, esse é outro assunto, né, que a Justiça Eleitoral precisa estar atenta ali nesses municípios, né, especificamente. Então é isso, a gente vai continuar acompanhando aqui o desenrolar, né, dessas movimentações no interior. Ingrid, você que continua acompanhando essas movimentações, vai continuar aqui para os próximos programas, né, trazendo novidade aqui pra gente. Claro, até 6 de outubro tem chão. E aí, no interior, claro que no interior não tem segundo turno, né, mas tem Caucaia. Então a Ingrid segue, que é uma especialista também em Caucaia, né, Ingrid? Acompanhando, muita gente lá, né? Assunto não falta. Pois, gente, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer, Ingrid, muito obrigado por vir aqui falar aí dessa movimentação. A Ingrid está de volta na próxima semana. Obrigado pela participação hoje. Nada, Wagner, agradeço. E aos ouvintes, né, sigam acompanhando pela Verdinha, pelo Spotify, por todas as redes aí que a gente está lá, no Ponto Poder Contexto. Então é isso, aproveitando aqui que a gente está no rádio, eu queria mandar um alô pro Rodrigo Mendes da Silva, é o meu sobrinho que nasceu sexta-feira agora, dia 20 de setembro, mandar um abraço aí, um beijo pra mãe dele, a minha irmã, a Vanessa, abraço pra toda a família, tá todo mundo feliz com o nascimento dele, deu um probleminha, mas já tá tudo certo, e que ele viva aí com muita saúde e nos dê muitas alegrias. Um abraço também pro papai, Rogério, um beijo daqui, um beijo pra todo mundo. Então é isso, gente, vamos encerrando por aqui. Lembrando que o nosso programa ele também está nas plataformas de áudio, Deezer, Google Podcast, e você pode contribuir também no WhatsApp da Verdinha no 98887-1306. Se você perdeu o programa, vá lá e compartilhe também nas plataformas de áudio com seus amigos e familiares. Então é isso, gente, a edição e sonoplastia é do Kleber Galvão. A mesa de áudio, William Fortunato, Glauber Souza, Thiago Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu
Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.